Boa noite, gostaria de agradecer e parabenizar os organizadores do evento. Meu nome é Matheus Mendes da Costa e os autores desse trabalho foram eu, a mestre Gabriela Gonçalves Machado e fomos orientados pelo professor Dr. Nuno Miguel Lopes de Oliveira. Todos nós somos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Falando um pouco sobre deficiência visual, ela engloba a cegueira e a baixa visão. E a caracterização desses indivíduos nessa classificação se dá de acordo com o valor do campo visual e da acuidade visual também. Ela também pode ser classificada em congênita, na qual o indivíduo nasce com a deficiência, e adquirida, na qual o indivíduo adquire a deficiência ao longo da vida. Cerca de 7,2 milhões de brasileiros são afetados por algum tipo de deficiência visual, segundo o IBGE, em 2012. Esses dados são antigos porque, na época da realização do trabalho, ainda não havia sido feito um novo censo. Tendo em vista isso, podemos falar que o equilíbrio desses indivíduos é prejudicado porque a visão ela é responsável por cerca de 80% do equilíbrio do indivíduo, em conjunto com o sistema proprioceptivo e o sistema vestibular. Sendo assim, a prática de atividade física por esses indivíduos vai ser limitada pela ausência da visão e também pela sua alteração de equilíbrio. E falando um pouco mais aprofundado no porquê esses indivíduos praticam menos atividade física que o restante da população, se dá pelo fato de não existirem ou existirem poucos espaços adaptados à prática de atividade física desses indivíduos, e também há uma ausência ou diminuição no número de profissionais capacitados para lidar com essa população específica. Um outro paralelo que se dá para fazer entre atividade física é com o IMC, no qual, quanto maior o IMC desses indivíduos, menor vai ser o índice de prática de atividade física. Sendo assim, esse trabalho ele tem o objetivo de verificar a influência da prática de atividade física no equilíbrio de deficientes visuais e também verificar as correlações entre o IMC e equilíbrio e também o tipo e o tempo de deficiência visual. E por que esse trabalho deve ser feito? Porque existem poucos trabalhos com essa população e menos ainda que verificam essas correlações e da influência da atividade física no equilíbrio desses indivíduos de fato. Esse estudo, ele foi um estudo observacional de corte transversal, então os indivíduos não foram acompanhados e não realizamos nenhuma intervenção com eles. A amostra contou com cerca de 23 deficientes visuais, todos cadastrados no Instituto dos Cegos, esse é um dos critérios de inclusão, e os instrumentos utilizados foram o mini-exame de estado mental, para a gente nivelar esses indivíduos cognitivamente, e para avaliar o risco de quedas, utilizamos a escala de equilíbrio de Berg e o nível de atividade física, nós usamos o questionário internacional de avaliação de atividade física na sua versão curta, que é o IPAC. A análise estatística inicialmente foi feita de forma descritiva, na qual nós coletamos dados como idade, sexo, etc. E depois disso, nós aplicamos o teste de correlação de Spearman, porque os dados se mostraram anormais e o nível de significância de confiabilidade foi de 95%. Falando um pouco sobre os critérios de inclusão, entre eles estavam ser adultos, com idade entre 18 e 59 anos, um critério que eu citei anteriormente, que é o cadastro no ICBC, eles obrigatoriamente tinham que apresentar o diagnóstico oftalmológico de cegueira ou baixa visão e, é claro, aceitar participar do estudo por meio do termo de consentimento livre esclarecido, que foi lido para eles, também foi disponibilizado em braille, mas nós não aplicamos dessa forma porque muitos indivíduos não tinham conhecimento do braille. Os critérios de não inclusão foram não finalizar todas as avaliações, apresentar uma pontuação inferior a 20 pontos no mini-exame de estado mental e ser portador de alguma deficiência do tipo cognitiva ou auditiva, porque isso dificultaria a compreensão das escalas e questionários. E o único critério de exclusão de fato foi apresentar alterações neurológicas, deficiência física ou vestibular, porque isso por si só já afetaria o equilíbrio desses indivíduos, além da deficiência visual. Falando um pouco sobre o mini-exame de estado mental, ele é composto por duas partes, uma delas avalia cognição e memória, com 21 pontos, e a outra, tarefas como nomear, reconhecer objetos,
com um score de 9 pontos, totalizando 30. A escala de equilíbrio de Berg, ela é composta por 14 tarefas gerais para avaliar o equilíbrio e o risco de quedas. Como essa população é deficiente visual, nós realizamos adaptações em duas tarefas, que são a tarefa de número 9 e a tarefa de número 10, na qual de número 9 ele realizaria o reconhecimento prévio do objeto e da posição para poder apanhá-lo, e a tarefa de número 10, que consistia em olhar por trás dos dois ombros, foi dado um comando de voz e tátil. E o questionário internacional de atividade física, que é composto por 4 questões, sendo elas avaliando o número de dias de prática e a quantidade de tempo de prática de cada atividade física da semana anterior. Trazendo um pouco sobre a nossa amostra, a idade média foi de 41,13 anos, a deficiência visual predominante foi a cegueira e a deficiência visual adquirida. O IMC dessa população, a média foi de 27,85 pontos, no qual esses indivíduos estão caracterizados como acima do peso. Um pouco mais sobre as correlações, nós obtivemos que não houve correlação significativa entre o equilíbrio e a prática de atividade física em si. Porém, quando nós adicionamos a variável IMC, houve uma correlação significativa, de forma negativa. Ou seja, quanto mais alto o IMC dessa população, pior vai ser o equilíbrio desses indivíduos. Houve também uma correlação significativa entre baixa visão e equilíbrio, mais uma vez negativa, no qual indivíduos de baixa visão têm um equilíbrio, de certa forma, piorado. Porém, não houve correlação significativa entre cegueira e equilíbrio. Isso pode ser explicado pelas adaptações que eu disse no início. Os indivíduos com cegueira adquirida, eles tiveram um sistema visual intacto por certa parte da vida, então o seu equilíbrio foi formado pelas informações provenientes desse sistema. E os outros sistemas, vestibular e proprioceptivo, não conseguiram compensar esse equilíbrio. Já no caso dos indivíduos cegos e congênitos, isso não se aplica porque o sistema visual esteve ausente desde o seu nascimento, então pode-se dizer que os outros sistemas influenciaram e tiveram maior impacto na formação do equilíbrio desses indivíduos. Sendo assim, o que se pode concluir? Que a prática de atividade física não teve influência no equilíbrio dos participantes, deste estudo é importante salientar, e também o tipo de deficiência visual desses indivíduos, no caso dos cegos congênitos, não teve nenhum impacto. Contudo, no caso da deficiência visual adquirida e baixa visão, houve essa influência no qual o equilíbrio deles foi piorado, e quando o IMC entrou, influenciou também significativamente de forma negativa no equilíbrio dos participantes desse estudo. Ou seja, quanto maior o IMC, pior vai ser o equilíbrio desses participantes. Eu gostaria de finalizar, então, mostrando as referências utilizadas para essa apresentação, e gostaria de agradecer mais uma vez aos organizadores do evento.